Claro, né? Sempre fica a expectativa pela atuação do Neymar, ele que ficou fora nos 2 últimos jogos do Santos, né? Contra o Flamengo, depois da Sul-Americana. Retornou hoje. Como é que foi, Vamp, a atuação do Neymar? Muita gente dizendo que ele parecia mais leve, com mais ritmo de jogo. Você concorda? O que achou disso? Gostei, como o Lian falou, movimentou bem, participou mais do que os outros jogos. Me pareceu até mais solto mesmo, como estão falando aí. Né? Não teve uma grande chance para poder marcar um gol, mas foi participativo, ativo. A única coisa que deixou a desejar é reclamar muito com a arbitragem, né? E o árbitro não tomou conhecimento. Marcou bem, gostei da arbitragem também, do árbitro e dos auxiliares. Mas foi uma movimentação boa diante do Atlético Mineiro. E, claro, né? Tem essa informação de que agora o Santos, o Cuca, a comissão técnica querem o Neymar nos 4 jogos em casa, né? Hoje foi o primeiro, tem mais 3. Joga agora terça, né? Pela Sul-Americana. Contra o Recoleta. Será que vai utilizar ele? Se for para ganhar condicionamento físico, legal. Porque eu nunca ouvi falar como é o nome desse time. Recoleta, né? Exatamente. Eu também nunca tinha ouvido falar. O Deportivo, né? Deportivo Recoleta. Deportivo Regoleta. O Santos que vem de uma derrota, né? Na Sul-Americana. Pode aí utilizar também Neymar nesse jogo. Na próxima terça-feira a partida, né? E aí depois o Santos aí vai encarar. O Recoleta, depois Fluminense. Isso. Aí depois... Fluminense fora de casa, né? Não, em casa. Não, em casa. Tudo Fluminense em casa. Aliás, Curitiba pela Copa do Brasil. Fluminense em casa e o Fluminense, nessa partida com o Fluminense, o Santos perdeu o Escobar. Então, a próxima partida é contra o Fluminense. E aí, na Copa do Brasil, o Santos joga contra o Curitiba no dia 22 de abril e aí a partida de volta no dia 13 de maio. Essa é a sequência do Santos. E aí, no Campeonato Brasileiro... O Santos também tem aí essas partidas aí difíceis, né? Uma sequência difícil para o Santos, até porque o Fluminense está fazendo uma bela campanha no Campeonato Brasileiro. Então, olha só, a sequência só vai pegar time da parte alta da tabela. Que sequência tem o Santos, por isso foi importantíssima a vitória de hoje, porque ele pega o Fluminense na próxima rodada, depois o Bahia e aí o Palmeiras. Olha só a sequência que tem o Santos. Pois é, mas agora pensando, Vamp, a curto prazo, que são esses 3 jogos em casa, ó, Recoleta, Fluminense e Coritiba, Sul-Americana, Brasileiro e Copa do Brasil. Você imagina, digamos assim, na linguagem popular, bota fé que o Neymar consegue fazer os 3 jogos? Eu acho que ele consegue. Pode ser substituído, eu acho que é os 4 jogos em casa, né? Como frisou bem aí. Eu acho que ele consegue, sim. E aí vai ter que assumir essa responsabilidade. Convenhamos, né? Contra o Recoleta, um adversário muito, muito tranquilo e acessível. Fluminense mais difícil. E o Coritiba... Copa do Brasil, mata-mata, 2 jogos, um adversário, digamos assim, que de um nível médio, né? Um time de Série A e tal, mas ainda assim são 3 jogos em casa que o Neymar pode fazer nessa sequência, e pelas informações de quem cobre o Santos, é que o Santos quer colocar o Neymar em campo nesses 3 jogos agora. O que você pensa sobre isso, Lian? Eu acho que é uma oportunidade para ele, né? De mostrar esse futebol aí para o técnico da seleção brasileira. É claro que eu acho que a disputa ali no ataque da seleção brasileira, do meio para frente, é muito difícil, é ferrenha para o Neymar. E precisa ver qual é a convicção do técnico Carlo Ancelotti em levar o Neymar ou não. Porque tem muitos jogadores ali na seleção brasileira que podem disputar ali essa última vaga ali com o Neymar. Tem o Igor... Tem ainda o próprio Endrick, que jogou bem a última partida, enfim. Tem uma série de jogadores ali no setor ofensivo que estão ali nessa disputa com o Neymar. É claro que, pelo potencial dele, é um jogador muito acima da média. Da própria seleção brasileira, não dá para discutir que o Neymar seria o maior jogador, maior nome da seleção brasileira. Tem bola para isso, mas o problema é a questão física. E o Ancelotti é muito claro. Eu só levo o Neymar para a Copa do Mundo se ele tiver 100% fisicamente.
Será que agora, nessa última reta para a Copa do Mundo, antes da convocação, aí no mês de maio, ele vai conseguir chegar nesse patamar? Vamos aguardar, né, para ver o que vai acontecer. Esses jogos podem dar ritmo para o Neymar alcançar esse objetivo. Exatamente, porque depois alguns jogos ele vai ficar de fora. Por exemplo, Palmeiras, ele não vai jogar, que é sintético. Aí depois aí tem jogos fora de casa contra o São Lourenço na Copa Sul-Americana, tem o jogo de volta contra o Coritiba na Copa do Brasil, que é fora de casa também. Enfim, tem Bahia, aí não se sabe se de fato ele vai jogar, né? Porque são jogos fora de casa, o Palmeiras também no gramado sintético. Mas alguns jogos que tem pela frente antes do dia 18 de maio, que é a convocação. Só uma questão rápida, que ele não é muito afeito a jogar em sintético. O Neymar foge de gramado sintético. Ele se recusa muitas vezes a jogar no sintético. Acho que é até um direito dele. Muitos jogadores não gostam de jogar no sintético e se recusam até a jogar no sintético, que é o caso do Neymar. Então até o dia 18 de maio, né? Então os jogos serão esses, né? Vamos falar aqui a lista completa. Recoleta, Fluminense, Coritiba, Bahia, São Lourenço, Palmeiras, Recoleta, Bragantino e Coritiba. E aí depois tem um jogo do Coritiba pelo Brasileirão também, que é no dia 17. A convocação é dia 18, então são os últimos jogos do Neymar antes da convocação. Vai encavalar, né, 2 jogos em sequência com o Coritiba. Um pela Copa do Brasil, né, o jogo de volta, e depois o jogo do Campeonato Brasileiro. E ainda tivemos aqui uma nova informação em relação ao Carlo Ancelotti. Eu estou recebendo aqui a informação e vou já passar no ar e a gente vai comentar, então por isso que eu estou lendo aqui a informação que chega. O Ancelotti, em entrevista ao jornal L'Equipe, abre aspas, sobre o Neymar, né? Abre aspas. Ele é capaz de voltar a estar 100%. Já disse isso repetidas vezes e é muito claro. Vou convocar os jogadores que estiverem fisicamente aptos. Depois da lesão no joelho, em dezembro, Neymar teve uma ótima recuperação, está marcando gols. Ele precisa continuar nessa direção e melhorar seu condicionamento físico. Ele está no caminho certo. Olha o que disse o Carlo Ancelotti em entrevista ao jornal L'Equipe. Então, Vamp, tem essa declaração nova do Ancelotti dizendo que o Neymar está no caminho certo. Será que a condição física mostrada hoje pelo Neymar pode ter agradado ainda mais o Carlo Ancelotti? Porque o principal é isso, né? É a questão física, né, Vamp? Lógico, ele, né, tecnicamente todo mundo sabe que fica tudo na cabeça. O negócio o condicionamento físico dele, né? Hoje eu achei que ele movimentou até melhor, foi mais participativo, né? Ainda tem alguns meses, tem aí basicamente 60 dias até a convocação final, até a Copa, 61 dias para a Copa e menos de 40 dias para a convocação, né? Então, vai ser muito observado, né? O Ancelotti praticamente já deve ter alguma coisa na cabeça em relação ao Neymar. E hoje até surgiu uma informação de que teria nos bastidores também ali um lobby, né? Para o Neymar ser convocado por conta da questão de mídia, que atrairia bastante público pelo lado dos patrocinadores, pelo lado de quem vai transmitir os jogos da Copa do Mundo. Também, nessa mesma toada, né, a informação dizia que a CBF também gostaria de ter o Neymar, porque o Neymar, muita gente, por exemplo, hoje não gosta da seleção, mas poderia gostar da seleção com o Neymar. Ele atrairia um público mais, digamos assim, que gosta do Neymar. É um público mais jovem também, enfim, tem esse lado também da questão comercial, de marketing e de atrair muita mídia, porque de fato o Neymar, mídia ele atrai, né? Tudo que ele faz dá comentário, enfim, visualização, repercute bastante. Mas, pelo que o Ancelotti tem falado, o que vai pesar é a questão física. É o que ele vinha reiterando, né? 100%, o jogador se tiver 100%, aí ele acaba convocando o Neymar. Mas por essa informação que você acabou de trazer, Guilherme, de que é um jornal importantíssimo, que é o L'Equipe,
jornal de referência mundial na parte esportiva. É o Carlo Ancelotti falando uma declaração como essa, que ele está subindo, está progredindo bem nessa parte física. Aí agora, se eu fosse os companheiros que estão nessa disputa com ele, eu já começaria a colocar as barbas de molho, porque acho que está se encaminhando aí essa convocação do Neymar, viu? Porque o Ancelotti não daria uma declaração como essa e dizendo que ele está progredindo, mas... E para depois, na última hora, é meio que uma declaração para deixar o terreno já meio preparado ali para o Neymar ser convocado. Olha, depois dessa entrevista, eu acho que já deu um grande passo aí essa convocação do Neymar. Eu já achava que o Ancelotti teria a convicção de que estará 100%. Eu acho que o Neymar 100% aquela coisa não vai estar para a Copa do Mundo, mas o Neymar 70%, 60%, 70% Neymar para uma Copa do Mundo já é melhor do que muitos que estão por lá. Então, se ele tiver ali com os 70% fisicamente, num segundo tempo ele pode entrar com um adversário cansado e decidir uma partida. Então, aí eu vejo com bons olhos uma convocação do Neymar, viu, Guilherme? É isso, vamos então aguardar, né? Hoje o Neymar não participou exatamente dos gols, né? Com assistência, com gols, mas como o Vamp e o Lian, os dois destacaram aqui pra gente, foi um Neymar que se movimentou, correu bastante, se mostrou, digamos assim, um pouco melhor fisicamente. E isso é fato, mas até que ponto isso é o suficiente para ele ser convocado para a seleção, nós vamos saber nos outros jogos.